Ó Netuno, lhe disse, não te espantes de Baco no teus reinos receberes, porque também com os grandes e possantes mostra a fortuna injusta seus poderes. Manda chamar os deuses do mar, antes que fale mais, se ouvir-me o mais quiseres. Verão da desventura grandes modos, ouçam todos o mal que toca a todos. Julgando já Netuno que seria estranho o caso aquele, logo manda Tritão que chame os deuses da água fria, que o mar habitam de uma e de outra banda. Tritão, que de ser filho se gloria do rei da Salícia veneranda, era mancebo grande, negro e feio, trombeta de seu pai e seu correio. Os cabelos da barba e os que descem da cabeça nos ombros, todos eram uns limos preenches de água, e bem parecem que nunca brando penteiro conheceram. Nas pontas penduradas não falecem os negros mexilhões que ali se geram. Na cabeça por gorrotinha posta uma muito grande casca de lagosta. O corpo nu e os membros genitais, por não ter ao nadar impedimento, mas porém de pequenos animais, do mar todos cobertos cento e cento. Camarão e cangrejos e outros mais, que recebem de febre o crescimento. Ostras e camarões do musgo sujos, as costas com cascas dos caramujos. Na mão a grande concha retorcida, que trazia, com força já tocava. A voz grande canora foi ouvida, por todo o mar que longe retumbava. Já toda a companhia apercebida, dos deuses para os passos caminhava, do deus que fez os muros de Dardânia, destruídos depois da grega insânia. Vinha o padre Oceano acompanhado dos filhos e das filhas que gerara. Vem Nereu, que com Dóris foi casado, que todo o mar das ninfas povoara. O profeta Proteu, deixando o gado marítimo passear pela água amara. Ali veio também, mas já sabia o que o padre lia o mar queria. Vinha por outra parte também a linda esposa de Netuno, de Sela e Vesta filha, grave leda no gesto e tão formosa, que se amansava no mar de maravilha. Vestida uma camisa preciosa, trazia de delgada beatilha, que o corpo cristalino deixa ver-se, que tanto bem não é para esconder-se. Anfitrite, formosa como as flores, neste caso não quis que falecesse. O Delfim traz consigo, que os amores do rei lhe aconselhou que obedecesse. Com os olhos, que de tudo são senhores, qualquer parecerá que o sol vencesse. Ambas vêm pela mão, igual partido, pois ambas são esposas do marido. Aquela que das fúrias de Atamante, fugindo veio a ter divino estado, traz consigo o filho belo infante, no número dos deuses relatado. Pela praia brincando vem diante, com as lindas conchinhas, que o salgado mar sempre cria, e às vezes pela areia, no colo a toma a bela panopeia. E o Deus que foi de um tempo corpo humano, e por virtude da erva poderosa foi convertido em peixe, e deste dano lhe resultou deidade gloriosa. Ainda vinha chorando o feio engano, que Circe usado com a formosa Sila que ele amou, desta sendo amado, a que mais obriga o amor ao mal empregado. Já finalmente todos assentados, na grande sala nobre e divinal, as deusas em riquíssimas estrados, os deuses em cadeiras de cristal. Foram todos do padre agasalhados, que com Tebano tinha assento igual. De fumos enche a casa a rica massa, que uma Arnácia arábica em Chiro passa. Estando sossegado já o tumulto dos deuses e de seus recebimentos, começa a descobrir do peito oculto a causa de Tioneu de seus tormentos, um pouco carregando-se no vulto, dando mostras de grandes sentimentos, só por dar aos de luz o triste morte, com fero alheio fala desta sorte. Príncipe, que do juro senhorias de um polo ao outro polo marirado, tu, que agentes da terra toda enfreias, que não passem ao termo limitado. E tu, Padre Oceano, que rodeias o mundo universal e tens cercado e com justo decreto assim permites que dentro vivam só dos seus limites? E vós, deuses do mar, que não sofreis injúria alguma em vosso reino grande, que com um castigo igual não vos vingueis de quem quer por ele que corra e ande? Que descuido foi deste em que viveis? Quem pode ser que tanto vos abrande os peitos com razão endurecidos contra os humanos fracos e atrevidos? Viste que com grandíssima ousadia foram já cometer o céu supremo. Vistes aquela insânia fantasia de tentarem o mar com vela e remo. Vistes e ainda vemos cada dia soberbas e insolências tais, que temo que do mar e do céu em poucos anos venham deuses a serem nós humanos. Vedes agora a fraca geração, que de um vassalo meu o nome toma, com soberbo e altivo coração a vós e a mim e o mundo todo doma. Vedes o mar cortando vão, mas mais do que fez a gente alta de Roma. Vedes o vosso reino devastando, os vossos estatutos vão quebrando. Eu vi que contra os Minas, que o primeiro no vosso reino este caminho abriram, Bóreas injuriado e o companheiro Áquilo e os outros todos resistiram.
Pois se é do ajuntamento aventureiro os ventos esta injúria se sentiram, a vós quem mais comete por vingança, que esperais, porque o pondes em tardança? E não consinto, deuses, que cuideis que por amor de vós do céu desci, nem da mágoa da injúria que sofreis, mas da que me faz também a mim. Que aquelas grandes glórias, que sabeis que no mundo ganhei, quando venci as terras indianas do Oriente, todos vejo abatidas dessa gente. Que o grão senhor e fados que destinam, como lhe bem parece, o baixo mundo, famas mores que nunca determinam de dar a estes barão do mal profundo. Aqui vereis, ó deuses, como ensinam o mal também a deuses, que, a segundo se vê, ninguém já tem de menos valia que quem com mais razão valer desvia. E por isso do Olimpo já fugi, buscando algum remédio a meus pesares, a ver o preço que, que no céu perdi, se por ti taxarei nos vossos mares. Mas quis dizer, e não passou daqui, porque as lágrimas já correndo a pares lhe saltaram dos olhos, com que logo desceram as deidades de água em fogo. A ira com que súbito alterado, o coração dos deuses foi num ponto. Não sofreu mais conselho bem cuidado, nem dilatação, nem outro algum desconto. Ao grande Olo mandaram já recado, da parte de Netuno, que sem conto solte as furiosos ventos repugnantes, que não haja no mar mais navegantes. Bom, essas aqui são algumas estrofes do Sexto Canto dos Lusíadas, onde nós vemos aqui, continuamos a ver a visita que o deus Baco faz aos deuses do mar, onde ele manipula eles para convencer eles a destruir os marinheiros de Portugal que estão chegando à Índia. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro, estou aqui em mais um vídeo com vocês, comentando, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez aqui, estou lendo com vocês a 15ª a 37ª estrofe do sexto canto, né? Estrofe 15 até a 37 do sexto canto. Antes de refazer a nossa leitura e explicar esses versos do Camões, vamos fazer o que eu sempre faço nos vídeos, né? Recapitular um pouquinho o que a gente já leu até agora na obra dos Lusíadas. Nós estamos aqui no comecinho do sexto canto, mas lá no primeiro canto da obra, após fazer a introdução e dedicar sua obra ao rei Dom Sebastião, Camões canta pra gente que a frota do Vasco da Gama está navegando nas águas próximas do reino de Moçambique. Está navegando ali já na costa africana oriental, ali no Oceano Índico. Eu sempre saliento isso para vocês, que Camões não começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama, desde a partida dele e de seus marinheiros de Lisboa. De não falar, Vasco da Gama e seus marinheiros saíram ali das praias de Portugal e foram navegando pelo mar, contornando a África até chegar à Índia. Não, ele já começa aqui, o primeiro canto ele já começa contando que eles estão navegando ali entre Madagascar e Moçambique. Se vocês derem uma olhadinha aí no mapa de vocês, pode dar olhar no mapa mundi, vocês vão ver que ali entre Madagascar, que é aquela pedação de terra que fica ali ao lado direito da África, e a África, entre Madagascar e Moçambique, entre o norte das duas, tem algumas ilhas. É mais ou menos ali que os portugueses estão navegando ali no começo do primeiro canto. Mas antes disso, a gente vai ver o Concílio dos Deuses lá no primeiro canto, que Júpiter convoca os deuses para estar discutindo o futuro do Oriente, onde ele diz que a frota do Vasco da Gama não somente vai ser bem sucedida, ou seja, ele não vai somente alcançar a Índia, como as futuras empreitadas lusitanas vão estar conquistando os mares do Oriente. E aí a gente começa a ver uma discussão dos deuses. O deus que se destaca por ser contrário a essa empreitada é o deus Baco, que a gente está vendo ele aqui, né? Esses comentários aqui são de Baco, como eu já expliquei para vocês. Baco não quer que os portugueses sejam bem-sucedidos. Por outro lado, a deusa Vênus é favorável aos portugueses. Ela que tem um carinho muito grande pelo povo de Portugal, deseja que Vasco da Gama seja bem sucedido. Então a gente vai ver uma oposição entre os dois. Voltando a narrar a empreitada dos portugueses, né, depois desse concílio dos deuses, né, dessa reunião, desse concílio que ocorre ali no Olimpo, Camões conta pra gente os eventos que se passam ali na costa africana oriental, no Oceano Índico. Vasco da Gama e seus marinheiros se encontram com muçulmanos, e estes que, sendo manipulados por Baco se aproveita que os muçulmanos não gostam dos cristãos e convence esses muçulmanos africanos a destruir os portugueses. Eles quase conseguem. Vasco da Gama e seus marinheiros quase caem numa armadilha mortal no reino de Mombasa. Eles só não morrem graças à interferência de Vênus. Como eu falei, a deusa Vênus ela protege os portugueses, ela tem um amor muito grande por eles, e ao ver que eles estavam caindo nessa armadilha, ela vai salvar eles. Ela não só faz isso, ela vai até o Olimpo e convence o deus Júpiter a ajudar os portugueses. E Júpiter, que como tem um carinho muito grande por Vênus, ele consente nisso.
Ele não só fala o futuro para ela, ele fala, ó, ele fala de novo, né? O que ele meio que repete. Ele desenvolve um pouco o que ele disse lá no Concílio dos Deuses. Isso já é o segundo canto. A visita de Vênus já é no segundo canto. Ele diz para ela o futuro, onde ele comenta os vários feitos que as frotas que vão posteriores à frota de Vasco da Gama, que vão chegar na Índia e depois no Oriente, vão estar realizando os grandes feitos militares, as conquistas. Então ele fala, ó, fique tranquila, os portugueses que você tanto ama vão ser bem-sucedidos. E depois ele ordena que o deus Mercúrio vá e prepare um reino seguro para receber os portugueses. Porque o reino de Mombasa e o reino de Moçambique, esses dois reinos muçulmanos, os africanos dali tentaram matar os portugueses. Então, Mercúrio tem que ir e encontrar e preparar um outro reino que vai receber os portugueses de forma amigável. Esse é o reino de Melinde. Os portugueses chegam ali no final do segundo canto. Diferente de Moçambique e Mombasa, né? Os muçulmanos ali de Melinde recebem Vasco da Gama e seus marinheiros muito bem, de uma forma muito amigável. Não só isso, como Mercúrio tinha ido ali e espalhado o bom nome dos portugueses, o rei de Melinde ele fica muito empolgado com a chegada deles, né? Eles ficaram famosos ali. Então ele pede que Vasco da Gama conte toda a história de Portugal e também conte o relato da sua viagem. Ou seja, o Camões vai se aproveitar desse encontro do Vasco da Gama com o rei de Melinde para contar a história de Portugal. Ou seja, o que acontece durante toda a história portuguesa antes de Vasco da Gama. E também para ele contar o começo da viagem. Como eu falei para vocês, o Camões começa a narrar a viagem quando eles já estão ali próximos de Moçambique. Então a gente não sabe, nesse momento da obra, que vai ser o terceiro canto, já a gente está começando. Isso aqui já é o começo do terceiro canto que eu estou falando para vocês. A gente não sabe o que Vasco da Gama viu nesse começo. Ou seja, o que ele viu navegando ali pela costa africana ocidental, o que ele viu ali no Cabo das Tormentas, né? Como foi o encontro dele com o gigante Adamastor. Então, esse encontro com o rei de Melinde é uma oportunidade que Camões utiliza para estar contando o que acontece antes. E daí antes mesmo, né? Ele vai comentar até sobre alguns antigos heróis lusitanos na época que teriam lutado contra os romanos na antiguidade. Que se eu não me engano é o Viriato e o Sertório. Então ele menciona esses dois heróis lusitanos para dizer que os portugueses descendem deles, né? Eles têm uma certa herança. Mas, né, o terceiro canto, então, é Vasco da Gama contando a história. O terceiro e o quarto canto dos Lusíadas é Vasco da Gama contando a história de Portugal para o rei de Melinde. Né? Ele conta os eventos ali que ocorrem principalmente ali mais no século XI, que é a época da Reconquista, que são uma série de guerras e batalhas que vão durando décadas e séculos ali na Península Ibérica. Na verdade, começa alguns séculos antes, mas Portugal vai surgir ali no século XI, mais propriamente dito. O Condado de Portugal, que depois vira reino, e os reis que vão se sucedendo, eles vão travando várias e várias guerras, batalhas, e expandindo o reino de Portugal. Porque essa é uma constante dos monarcas portugueses, sempre está realizando feitos grandiosos. E esses feitos são a expansão do território deles. Até que eles saem já na época do rei João I, Portugal se expande para fora da Península Ibérica, para fora da Europa, e vai conquistando ali a África. Até que a gente chega no monarca que é contemporâneo do Vasco da Gama, que é o rei Manuel I. Ele tem um sonho, a gente vê isso no final do quarto canto, ele tem um sonho com o Oriente, e ele decide lançar, ele interpreta esse sonho como um sinal divino e decide lançar a empreitada do Vasco da Gama. Então, né, o quarto canto se encerra assim, com a partida, os preparativos da empreitada do Vasco da Gama. O quinto canto, que a gente já terminou de ler, a gente vê como que foi a viagem do Vasco da Gama, né? É o relato final do Vasco da Gama. Lembra? O Vasco da Gama está contando a história de Portugal para o rei de Melinde. Isso é o terceiro e o quarto canto. O terceiro e o quarto canto é ele contando a história de Portugal. O quinto canto é ele contando como é que foi a sua viagem até ali. Melinde, se vocês derem uma olhada no mapa, ela fica mais ao norte ali da África, na costa africana oriental. Então, os portugueses estavam do outro lado do mundo, né? Outro lado do mundo, né? Lá na Europa, eles contornam toda a África, né? Vasco da Gama contorna toda a África e chega ali. Então ele faz essa viagem. Então, ele conta isso. Ele fala sobre os reinos que ele foi passando, porque saindo de Lisboa eles navegaram rumo ao sul, até chegar no Cabo das Tormentas. Ele descreve o encontro com o famoso gigante Adamastor. Tem um vídeo só para isso, o encontro dos portugueses ali, onde o gigante Adamastor amaldiçoou os portugueses, né, dizendo que as futuras viagens empreitadas portuguesas que sempre passarem por ali vão ter algum tipo de imprevisto, vão sofrer algum tipo de dano. E depois ele conta meio que a sua história, né? Ele fala que como é que ele se tornou, ele que era um titã, irmão dos grandes titãs, ele que era um gigante, ele acabou sendo transformado naquele promontório, naquele rochedo que fica ali naquela região. Depois disso,
terminando o seu relato com o rei de Melinde, o Vasco da Gama conta as dificuldades que ele e os seus marinheiros passaram ali, já navegando depois disso, né? A incerteza da viagem, o sofrimento com as tempestades e principalmente a questão do escorbuto, né? As doenças que eles foram desenvolvendo ali, que foram matando vários portugueses. Até que eles se encontram com esses encontros infortúnios com os muçulmanos de Moçambique e Mombasa. E até que ele termina o seu relato dizendo que chegou no reino de Melinde e foi muito bem recebido por esse rei. E aí se encerra o quinto canto. O começo do sexto canto é quando Vasco da Gama e seus marinheiros voltam a navegar. Eles foram muito bem recebidos ali no reino de Melinde. Eles receberam mantimentos, eles foram descansaram. Eles também foram recebidos com festa, né? Eles festejaram por alguns dias. Mas o principal é que Vasco da Gama obteve um piloto guia ali. Porque, afinal, essa empreitada é a primeira a chegar na Índia. A empreitada do Vasco da Gama. Então, principalmente quando eles passam um pouco ali do Cabo das Tormentas, do Cabo da Boa Esperança. Imagina eles passando um pouco antes de começar a navegar pelo norte, rumo ao norte. Contornando a costa africana, né, oriental rumo ao norte. Eles, nesse momento, estão navegando às cegas. Então, o desejo do Vasco da Gama sempre foi obter um guia para conduzir a empreitada dele de uma forma segura até a Índia. E ele foi conseguir esse guia em Melinde. Então, Camões narra pra gente que no começo do sexto canto, ele e seus marinheiros já estão navegando ali no oceano, já quase na costa da Índia. Nisso, o deus Baco, que como a gente viu ele é o deus portugueses, ele vai tentar uma nova armadilha para destruir os portugueses. A gente viu no primeiro e no segundo canto que o deus Baco deseja destruir os portugueses e ele manipulou os muçulmanos de Moçambique. No nosso vídeo anterior a gente viu que ele ainda não tendo desistido de destruir os portugueses, vai agora manipular os deuses do mar contra os portugueses. É isso que a gente vai ler na nossa leitura de hoje. Eu fiz esse resumão, pessoal. Eu já estou aqui com quase 17 minutos de vídeo, mas eu peço sempre para vocês estarem conferindo os vídeos, para estar se situando melhor. Eu dei uma boa resumida, uma boa enxugada. Dá para entender mais ou menos o que está acontecendo, mas é importante que vocês leiam, assistam os vídeos, leiam o que a gente já viu até agora, para vocês se situarem melhor aqui na obra do Camões. Mas vamos começar a ler aqui, então, a partir da 15ª estrofe aqui do sexto canto, que é as palavras que Baco disse aos reis ao Poseidon, né? A Poseidon a Netuno. Netuno é o nome romano do deus Poseidon. Poseidon Netuno é o nome romano dele. Mas a gente viu que ele foi, né, querendo manipular os deuses, ele saiu ali do Olimpo e desceu até o fundo do mar, foi no reino de Netuno. E diante dele, né, ele está aqui no palácio de Netuno, ele vai pedir para que Netuno, sendo o grande senhor dos mares, né, a principal divindade dos mares, convoque todos os deuses marítimos para uma reunião onde ele vai estar explicando o motivo que ele veio até aqui. Na verdade, né, ele vai manipular os deuses contra os portugueses. Então, né? Ó Netuno, lhe disse, não te espantes de Baco nos teus reinos receberes, porque também com os grandes e possantes mostra a fortuna injusta seus poderes. Né? Aqui Baco falando para Netuno, né? E é interessante que ele fala, ó Netuno, e ele fala dele mesmo na terceira pessoa. Ou seja, não se assuste do deus Baco sair de seus domínios no céu e vir aqui até o seu reino. Porque a fortuna também pode usar seus poderes contra os deuses. Né? Quem é a fortuna? A fortuna é uma divindade também. Ela é mencionada ao longo de toda a obra. Ela é a deusa, é uma divindade que representa a boa sorte e a má sorte. Todo mundo acho que já deve ter ouvido em algum momento o termo afortunado e desafortunado. Ou seja, afortunado é aquele que é bem quisto pela fortuna, é favorecido pela fortuna, pela sorte. E o desafortunado é desfavorecido por ela, né? Não tem sorte, não tem azar. Ela representa essa questão aí da sorte. Aqui o Baco diz que até os deuses podem ser desafortunados, ou seja, a fortuna que é muito poderosa, ela pode até prejudicar os deuses. Aqui, né, recapitulando um pouco o que a gente viu lá no primeiro canto, e é o motivo que leva o Baco a odiar os portugueses. No concílio, quando Júpiter diz que os portugueses vão alcançar o Oriente, ele diz que Vasco da Gama não só vai alcançar o Oriente, como as futuras empreitadas portuguesas vão estar conquistando o Oriente. Ou seja, eles vão estar realizando ali os maiores feitos da humanidade até então. Feitos esses que vão sobrepujar todos os feitos realizados até então. Ou seja, eles vão ser tão grandiosos que eles vão jogar no esquecimento tudo que a humanidade fez até então. Principalmente ali na Índia. Na mitologia do deus Baco, ele é dito que ele era um semideus, né? Ele é filho do deus Júpiter. E ele, como semideus, ele é dito que ele, principalmente aqui no contexto que o Camões coloca, que ele realizou grandes feitos e grandes conquistas na Índia.
Mas, como é dito que os feitos que os portugueses vão realizar ali vão ser os maiores, os feitos dele vão cair no esquecimento. E esse é o medo dele, né? Aí ele é tomado de uma inveja muito grande e de um ódio muito grande por causa disso, né? Ele não quer cair no esquecimento. Ele não quer que outro supere ele e realize coisas grandiosas. Não, ele quer que somente ele seja o bom. E é isso que leva ele a odiar os portugueses. Então, quando ele fala essa questão aqui, ele vai repetir um pouco isso, mas quando ele diz que a fortuna, a sorte, também prejudica os deuses, é essa questão. Ou seja, a fortuna vai favorecer os portugueses, a sorte vai favorecer os portugueses, e graças a isso os portugueses vão realizar grandes feitos e barco vai cair no esquecimento. Ou seja, a fortuna vai favorecer os portugueses e colocar ele em detrimento. Eu até leio aqui de novo com vocês o que ele diz lá no primeiro canto, que ele está meio que repetindo isso de uma outra forma. Vamos ler lá no primeiro canto, né? O ódio de Baco. Que a gente vê. Aqui, Eu vou procurar para você. Não, aqui na verdade ele vai falar mais dos fados, então eu vou ficar meio que devendo isso para vocês. Que na verdade eu devia ter deixado separado, que eu lembrei disso meio que agora. Mas eu vou pedir para vocês, se possível, tá voltando lá no primeiro canto. Mas lá a gente vai ver que ele sempre fala, né? Na verdade, ele não fala bem daqui a fortuna no primeiro canto, ele fala que os fados. Fados é uma divindade ou um conjunto de divindade que representa o destino. E aí ele fala, né? Certo que o destino permita que os portugueses realizem grandes feitos e os meus feitos caem no esquecimento. É meio que isso, né? Não é bem a fortuna. Mas nesse contexto a gente interpreta como a mesma coisa, né? Porque as divindades que Camões cita nada mais são que representação de situações ou locais, sentimentos e também a vontade de Deus. Então, a gente pode interpretar isso, né? Que Deus, Camões coloca isso pra gente, que Deus que quis que os portugueses realizassem grandes feitos. Então, tanto que eu meio que interpreto, ainda estou desenvolvendo isso para colocar para vocês no futuro, mas Baco é uma representação um tanto demoníaca, né? Porque ele está se revoltando contra o destino, e o destino nada mais é que a vontade de Deus. Né? Quem se revolta contra Deus, contra os desejos, contra a vontade de Deus? O mal, né? O demônio, a gente pode colocar assim. Então, o Baco ele tem uma representação nisso. Mas é isso que esse é o contexto. Eu me demorei nisso porque é importante a gente estar entendendo os motivos do Baco e o que ele quer dizer quando ele fala que a fortuna pode prejudicar os deuses. E também a gente vai ver ele se desenvolvendo isso que ele vai tentar ao convencer e manipular os deuses, ele vai dizer que ao serem favorecidos, com os portugueses sendo favorecidos, os deuses do mar também são desfavorecidos. Mas vamos ver aqui. Então nessa estrofe aqui, a 15ª, a gente vê o Baco pedindo para que Poseidon convoque todos os deuses ali para uma reunião. Os deuses do mar, é importante isso, né? Só os deuses do mar. Julgando já Netuno, seria estranho acaso aquele logo manda Tritão, que chame os deuses da água fria, que o mar habita um dume de outra banda, né? Poseidon acha um pouco estranho, afinal ele não sabe por que Baco veio ali, mas ele concorda e ordena que Tritão, o seu filho, convoque todas as divindades. Então a gente vai ver aqui Tritão, que é o filho dele, que é uma criatura, um homem-peixe, e meio homem, meio... É descrita como meio homem, meio peixe. Ele vai e convoca as divindades. Para quem ainda está com a memória fresca, lá no começo do segundo canto, quando a Vênus vai salvar os portugueses, né? Eu falei para vocês, os portugueses iam cair numa armadilha ali em Mombasa, eles são salvos pela Vênus. Para salvar os portugueses, Vênus convoca as ninfas para ajudar ela. Afinal, os portugueses estavam entrando no porto que tinha uma armadilha preparada. Então, o que ela faz para evitar? Ela não deixa que as naus entrem no porto. Ela segura as naus e muda a direção delas. Ela faz isso com a ajuda das ninfas. E no momento que é descrito que ela foi até as ninfas e fala, ó, venham comigo. E ela e as ninfas vão até onde estavam os portugueses. Nesse caminho é descrito que Vênus estava no colo de Tritão. Só que lá não é dito que é o Tritão. Até está em minúsculo, se eu não me engano. Então, pode ser a criatura Tritão, né? Na mitologia, Tritão era um ser meio homem, meio peixe. Então, às vezes, eram vários seres. Aqui, no caso, é Tritão, né? Tá até em maiúsculo aqui. É Tritão, o filho de Netuno, né? Tinha uma divindade que chamava Tritão. Então, Tritão, que ser de filho se gloria, do rei e da Salácia veneranda. Ou seja, Tritão é aquele que se vangloria de ser filho do rei, que é Netuno, ou seja, sou filho do rei, e da Salácia, né? Salácia aqui é um termo muito estranho que tem várias interpretações, mas o correto é dizer que ele é o filho de Anfitrite, né? É uma deusa do mar, que é uma esposa do Netuno,
do Netuno. Então, né, ele é filho dos dois. Ele se vangloria de ser filho do rei dos mares. Era mancebo grande, negro e feio, trombeta de seu pai a seu arreio. Né? Ele aqui é a descrição, a gente vai ver a descrição do Tritão. Então ele era um ser grande e feio. Então imagina um homem meio peixe ali, muito, muito horrível. E a trombeta de seu pai, ele carrega no arreio. Então ele carrega ali, carregando consigo, que é uma trombeta em formato de concha. Que é a forma que ele vai convocar os deuses. A gente vai ver aqui. Os cabelos da barba e os que descem da cabeça nos ombros, todos eram uns limos preenches d'água, e bem parecem que nunca brando pentem conheceram, né? Então aqui a descrição dessa forma horrível que é o Tritão, né? Esse ser feio, né? Os cabelos e a barba caíam da cabeça, então ele era barbudo e cabeludo. E parece que era um limo, é meio que uma alga molhada, um pedaço de mato molhado assim. E era tão desgrenhado que parece que nunca foi penteado. Então é isso, né? Nunca brando pentem conheceram, ou seja, parece que nunca conheceram um pente, nunca foi penteado. Nas pontas penduradas não falecem os negros mexilhões que ali se geram. Ou seja, na ponta da barba e do cabelo dele tem mexilhões, assim, aqueles animaizinhos do mar. Na cabeça por gorra tinha posta uma muito grande casca de lagosta. Ou seja, ele usava como chapéu uma grande concha de uma lagosta. O corpo nu e os membros genitais, por não ter ao nadar impedimento, mas porém de pequenos animais do mar todos cobertos 100%, ou seja, né, a genitália dele as partes dele eram cobertas por um grupo de pequenos peixinhos assim. Camarões e caranguejos e outros mais que recebem de febo crescimento. Ostras e camarões do musgo sujos, a cosca com casca e caramujo, ou seja, vários desses ostras, caramujos, eram um monte de bichinhos que estavam ao redor do corpo dele, principalmente ali escondendo a genitália dele. Essa parte é interessante aqui, ó. Camarões e cangrejos, né? Aqui cangrejos é uma forma de se referir a caranguejos. E outros mais que recebem de Febe crescimento, né? Febe é a lua, é a divindade da lua. É um dos nomes que se refere à lua. É dito, né, um entendimento meio mitológico, até meio antigo, que esses animais, a época ideal para comer eles é na lua cheia. Ou a época que eles estão maiores, né? Eles se incham. Era dito isso. Então, essa referência que o Camões faz é isso, né? Aqueles animais que crescem durante a lua cheia. É uma forma poética de se referir a isso. Na mão, a grande concha retorcida que trazia, com força já tocava, né? Como é dito ali, a gente viu ali no 16º canto, né? Vamos ler aqui o finalzinho dele de novo, que agora tá explicando isso, né? Trombeta de seu pai e seu arreio. É essa trombeta, né? Essa grande concha, uma concha em formato de trombeta, né? Que ele vai soar ali e vai estar chamando, né? Imagina um peão boiadeiro tocando o berreiro chamando os bois, sinalizando os bois. Aqui é um sinal. Então imagine esse ser feioso aqui, meio homem, meio peixe, tocando uma trombeta em forma de concha que está summonando, convocando todos os deuses do mar para o palácio de Netuno. A voz grande que na hora foi ouvida por todo o mar que de longe retumbava. Já toda a companhia apercebida dos deuses para o passo caminhada do deus que fez os muros de Dardânia, destruídos depois da grega insânia. Que é uma forma poética de se referir ao Netuno, mas... Então, imagina o Tritão chamando os deuses ali, que todos escutam. Então, vamos ler aqui de novo. Já toda a companhia apercebida dos deuses para os passos caminhava... Então, caminhavam para os palácios, né? Então, imagina todos os deuses chegando nadando e entrando, caminhando pelos palácios. Do Deus. Aqui, né? Do Deus. Que Deus? Aqui é uma forma poética de se referir ao Netuno, né? Do Deus que fez os muros de Dardânia, destruído depois da grega insânia. Ou seja, aquele Deus que construiu os muros de Dardânia. O que é Dardânia? É Troia. E os muros, né? É Troia que tem os muros que depois foram destruídos pelos gregos, né? Pela insânia dos gregos. Na mitologia é dito que Netuno e Febo, ou seja, Poseidon e Apolo, né, que são equivalentes, né, como eu digo, como a gente sempre vê, Camões, ao se referir aos deuses aqui na obra dele, geralmente ele cita os nomes romanos deles, nome romano, mas na mitologia diz que o Poseidon e o Apolo foram castigados por Júpiter, transformado em homens, e eles tiveram que trabalhar na construção tiveram que construir as muralhas de Troia na antiguidade. Então é isso. A gente vê essa menção várias vezes na obra Ilíada do Homero, que canta um evento que acontece ali no finalzinho da Guerra de Troia. Quem sabe um dia eu leio a Ilíada com vocês quando eu terminar aqui de ler os Lusíadas. Mas aqui é uma forma poética de se referir ao deus Netuno, ao rei Poseidon, aquele que construiu as muralhas de Troia que foram depois destruídas pelos gregos. É uma forma de se referir a isso. Vinha o padre Oceano acompanhado dos filhos e das filhas que já era. Agora uma descrição dos vários deuses marítimos que estão chegando ali. A gente vai ver a citação dos vários nomes deles. Vem Nereu, que com Dóris foi casado, que todo o mar de ninfas povoara. Então aqui a descrição do deus do oceano,
É uma divindade que personifica todo o mar. Apesar de Netuno ser o deus dos mares, o oceano ele personifica os mares. Então imagina que a gente está andando nos mares, a gente está andando assim, navegando pelos mares, a gente está navegando dentro de oceano. Vem Nereu, que com Dóris foi casado, que todo o mar de ninfas povoara, né? As ninfas que a gente vê tanto ser citada, né? As ninfas Nereidas, são as filhas do deus Nereu. Então, né? E ele foi casado com a deusa Dóris. Dóris, se eu não me engano, ela personifica o Oceano Índico, né? Aqueles mares ali do Oriente. O profeta Proteu, deixando o gado marítimo passear pela água amara, ali veio também, mas já sabia o que Padre Lieu no mar queria. Né? Aqui também uma outra divindade, que é o Proteu. Proteu é um deus que ele é meio profeta, meio vidente, ele faz algumas profecias. Né? Então ele deixou o seu gado pastando e veio até ali. Mas já sabia que o que o padre Lieu no mar queria. Né? Como eu disse, né? Ele é meio profeta, ele meio que já sabia o futuro. Ele várias vezes cantava o futuro. Mais pra frente na obra a gente vai ver que os portugueses vão escutar de uma ninfa, né? Eles vão estar ali num banquete na Ilha dos Amores, de Vênus. Eles vão escutar uma ninfa cantar o futuro. Ela canta o futuro porque ela ouviu o que o Proteu disse pra ela. Esse Proteu ele sabe o futuro. Então aqui tá dizendo, né? Ele chega ali pra reunião, mas ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe os motivos que levaram o Baco a dizer isso, né? Padre Leão é uma forma de ser filha Baco. Padre quer dizer pai, mas também quer dizer venerável. Então o venerável Leão, o venerável Baco. Uma forma de se referir a ele, né? Um dos nomes de Baco. Vinha por outra parte a linda esposa de Netuno, de Celo e Vesta filha, grave e leda no gesto, e tão formosa que se amansava o mar de maravilha. Né? Aqui descrição de uma das esposas de Netuno, né? Aquela que é filho de Sela e Vesta, que é Tétis. Nessa obra aqui, Camões coloca que a Tétis é uma das esposas de Netuno. Aqui vai ser nessa obra dita que ele tem duas esposas, que a gente vai ver também na próxima história, que é o Anfitrite. Mas na mitologia é dito que, inclusive nos Lusíadas tem um momento que fala, né, que a Tétis é a esposa do rei Peleu, que é um rei mortal, né? Ela é esposa de Peleu, e com o Peleu ela teve o filho, o semideus mais famoso, né? Um dos mais famosos, que é o Aquiles. Mas aqui nesse momento é dito que ela está chegando ali como esposa do deus Netuno. Então a descrição, né, que ela vem muito bela ali. Vestida numa camisa preciosa, trazia da deuda Beatília, que o corpo cristalino deixa-se ver, que tanto bem não é para se esconder-se. Ou seja, ela vem muito bela, ela vem com um vestido que é meio transparente, então dá para ver a pele dela. Ela é tão bela que Camões está dizendo que tanto bem não é para esconder-se, ou seja, ela é tão bela que a roupa dela não deve esconder o corpo dela. Anfitrite, formosa como as flores, neste caso não quis que falecesse, né? Ou seja, Anfitrite, uma outra deusa, também está chegando ali. Neste caso não quis que falecesse, ou seja, nesta situação, nesse evento, ela não quis faltar. Falecer quer dizer isso, uma forma poética de dizer isso, né? Ela também não quis faltar à reunião, então a Anfitrite também está chegando ali, entrando no palácio. O Delfim traz consigo que os amores do rei lhe aconselhou que obedecesse, né? O Delfim. Delfim é quer dizer aqui golfinho. Se eu não me engano, na mitologia da Anfitrite, né? Ela que é a principal esposa do Netuno, do Poseidon, é dito que ela escutou os conselhos de um golfinho para se relacionar com o Netuno. Então é isso, né? Então ela está chegando ali acompanhada desse golfinho. Com os olhos que do tudo são senhores, qualquer parecerá que o sol vencesse. Ambas vêm pela mão igual partido, pois ambas são esposas do marido. Ainda a descrição final dela, né? Com os olhos que tudo são senhores, qualquer parecerá que o sol vencesse. Ou seja, é muito bela. O sol dela deve brilhar mais que o sol, vence a luz do sol. É mais encantador do que o sol. Ambas vêm pela mão, então ambas vêm de mãos dadas, né? Anfitrite e Tétis, né? A gente leu aqui na 21ª e aqui nessa 22ª a descrição das duas. Então elas vêm de mão dada. Camões coloca que elas vêm de mão dada, por quê? Pois ambas são esposas do marido. Então aqui Camões coloca que as duas são esposas do Netuno. O cara tem duas mulheres. Aquela que das fúrias de Atamante, fugindo, veio a ter divino estado, consigo traz o filho, belo infante, no número dos deuses relatado. Ou seja, mais uma divindade que chega aqui. Aqui é aquela divindade que, fugindo das fúrias de Atamante, veio a ter divino estado. Então, aquela que se tornou divina, ou seja, aquela que se tornou uma divindade quando fugia das fúrias de Atamante, né? Aqui é uma referência a Ino, né? A mitologia tem essa personagem mitológica Ino, que ela foi fugindo do seu marido e acabou tentando se suicidar com o seu filho no colo. Ela se matou no mar. Só que acabou, na verdade, sendo transformada, né? Os deuses decidiram transformá-la numa divindade também, por causa disso, né? A estranha divindade a mitologia é muito estranha, né? Tem esses eventos malucos, mas ela ao se suicidar foi transformada em uma deusa do mar.
Então ela tá chegando ali. E ela traz consigo o filho, né? Que ela tentou se matar com o filho também foi transformado num deus, né? Consigo traz o filho, belo infante, no número dos deuses relatados. Ou seja, eles são relatados como deuses, né? Eles se juntam ao número dos deuses marítimos. Pela praia brincando vem diante com as lindas conchinhas. Aqui é como vem o filho dela, né? Então ela vem trazendo o filho dela. Ele que brinca com as conchinhas da praia, que o salgado mar sempre cria, né? O mar sempre cria. Aqui é uma forma poética de dizer de onde vêm as conchas, né? Elas são criadas pelo mar. E às vezes pela areia no colo e toma a bela panopeia. Ou seja, ele é descrito, né? Esse filho, né? Eu vou até ler aqui a minha colinha. O Medicendes, né? Esse é o nome do filho da Ino. É dito na mitologia que ele geralmente está brincando na praia ou ele está no colo dessa ninfa, né? Ou às vezes pela areia no colo o toma a bela panopeia, né? É uma das ninfas. Então ele tá, imagina essa criancinha ali, essa criança divindade. E o Deus que foi num tempo corpo humano e por virtude da erva poderosa foi convertido em peixe. E deste dano lhe resultou deidade gloriosa. E mais um deus que chega ali, né? É uma referência a Glauco. Glauco foi um pescador que ele teria comido uma. Na mitologia diz que ele viu um peixe morto, mas acho que, se eu não me engano, ele deu uma erva estranha que ele achou ali pro peixe, ou o peixe acabou comendo essa erva e ressuscitou. Uma alga estranha. Ele foi comer essa alga e também foi transformado em Deus, né? Que, num tempo tem corpo humano, e por virtude da erva poderosa. Né? Então era uma planta que tinha ali. É meio confusa a origem dessa planta, né? Geralmente na mitologia dita que quem comesse a ambrosia, que era um tipo de fruto, não é bem uma planta, era um fruto, ele é transformado em deuses. Os deuses mantinham a sua imortalidade comendo esse fruto. Mas a mitologia do Glauco é isso. Ele é um deus marítimo que já foi humano. Ainda vinha chorando o feio engano que Circe tinha usado com a formosa Sila que ele amava. Desta sendo amado, que é mais obriga o amor a mal pregado. Aqui é uma referência que como ele chega chorando. A mitologia diz que a Circe, que era uma feiticeira, uma bruxa, ela até aparece na Odisseia do Homero. Mas ela teria se apaixonado por Glauco. Só que o Glauco rejeitou ela. O Glauco amava a Sila. A famosa Sila, Sila Caríbides, quem já conhece, né? Sila era uma ninfa. Só que, das várias questões da origem dela, né? Como Glauco rejeitou a Circe se vingou de Sila, transformou ela naquela criatura monstruosa. É uma das origens que explica por que Sila é aquele monstro terrível. Então, né, ele chega chorando ainda, lamentando, né? Ele é um cara chorão, né? Até hoje, passado tanto tempo disso, ele ainda está chorando ali pelo destino, né? Pelo que Circe fez com sua amada Sila. Então, não é isso, né? Sendo desta amada, a mais que obriga o amor ao mal empregado. Ou seja, né? Aqui falando, né? Que Circe amava ele, mas foi rejeitado, então castigou a amada dele. Uma forma que é longa descrição dos deuses que chegam ali. Já finalmente todos assentados na grande sala, nobre e divinal. As deusas em riquíssimos estrados, os deuses em cadeiras de cristal, foram todos do padre agasalhados, que com o tebano tinha assento igual. Então, né, finalmente, depois de descrever todas as divindades que chegam ali, agora Camões vai falar pra gente, né, como elas se assentam. Aqui é a descrição, né, todas elas chegam e são recebidas pelo padre. O padre aqui é Netuno, né, é uma forma de se referir a ele. Sendo que ali, né, eles sentam todos em cadeiras e o trono, e Baco se senta num trono igualmente sem sentar Netuno. Afinal, né, Netuno convocou os deuses a pedido de Baco. Né? De fumo se enche a casa a rica massa que no mar nasce e a arábica em cheiro passa, né? Ou seja, ali é um cheiro da Arábia, ou seja, um incenso. Né? Então imagine ali o palácio com todos esses deuses reunidos e um incenso queimando ali no fundo do mar. Meio estranho, né? Um incenso queima no fundo do mar, mas... Estando sossegado já o tumulto dos deuses e de seus recebimentos, começa a descobrir do peito oculto a causa de Tineu de seus tormentos. Ou seja, né? Imagina os deuses chegam e todos eles começam a se cumprimentar, conversar e ficar aquele faladouro. Mas depois disso, chega um momento que Baco vai falar. Então, é isso, quer dizer isso. Quer dizer isso. Estando sossegado já do tumulto, quer dizer isso, né? Depois do alvoroço do encontro deles, começa a descobrir do peito oculto a causa, o Tioneu de seus tormentos. Ou seja, a gente a gente vai ser contado o que causa o sofrimento de Tioneu, que é o sofrimento de Baco. Né? Ele vai falar aqui por que ele está sofrendo tanto e por que ele convocou os deuses marítimos ali. Um pouco carregando-se no vulto, dando mostra de grandes sentimentos, só por dar-os de luz o triste morte, com o fero alheio fala desta sorte. Ou seja, aqui, né?
ele meio que se prepara para falar contra os portugueses, quer dizer isso, né? Aqui, na próxima estrofe a gente vai ver a fala dele, mas aqui no final dessa é como ele fala para os deuses, né? Dando mostra de grande sentimento, ou seja, tentando mostrar ali o seu sentimento, o seu sofrimento. Como eu digo pra vocês, e se eu não me engano eu vou pôr o título desse vídeo, né? É como Baco manipula os deuses. Aqui ele vai a gente vai ver, se faz de coitado, ele fala mal dos portugueses. Ele diz que os portugueses estão se aproveitando dos deuses ao fazer essa empreitada. Só por desta sorte de Luso triste morte com ferro-alheio, ou seja, né, com o único objetivo de matar os descendentes de Luso, né, os de Luso, triste morte. Luso, né, eu já mencionei isso em alguns vídeos, para quem já está acompanhando aqui a nossa série de comentários sobre os Lusíadas, já ouviu falar isso, né? Na mitologia dos é dito que os lusitanos, eles descendem, a Lusitânia recebeu esse nome por causa de um homem chamado Luso, que ele é dito que ele era amante ou filho do deus Baco, né? Geralmente é mais dito como amante do deus Baco, né? Então, é dito que ele foi um grande conquistador, ele conquistou aquelas terras ali, e ele gostou tanto daquela região ali da Península Ibérica, né? Aquela região que contempla Portugal, que ele nomeou ela com seu próprio nome, né? Ele chama Luso, foi Lusitânia, né? Meio que quer dizer, se eu não me engano, terra de Luso. Quer dizer isso. Então, aqui é uma forma poética de se referir aos portugueses, os de Luso. A gente vai ver esse termo, né, os de Luso, ser citado ao longo de vários momentos. Nas próximas estrofes aparece isso de novo, mas eu já estou explicando aqui, né, aqui Camões coloca aqui que as falas que Baco vai se preparar para dizer, para manipular os deuses, sendo que essas falas têm o único objetivo de trazer morte para os portugueses, no caso, Vasco da Gama e seus marinheiros. E nenhuma outra coisa confiado, senão ao sumo Deus que o céu regia. Opa! Tô lendo a estrofe errada. Bem que estranho. Vamos lá. Acabei me perdendo. Estava aberto no local errado. Príncipe, que diz juro senhorias, de um polo ao outro polo. De um polo ao outro polo ao mar irado. Ou seja, príncipe. Aqui é um vocativo, né? Está se referindo a Netuno. Você, Netuno, que é senhor, que senhoreias, ou seja, você que é senhor de um polo ao outro polo. Aqui é uma referência aos mares do mundo, né? Senhor de todos os mares do mundo. Tu, que agentes da terra toda enfreias, que não passem ao termo limitado. Ou seja, é dito que o mundo meio que... A minha mitologia às vezes diz que a massa de terra onde a gente fica, ela é cercada pelo mar, isso é verdade, né? Os continentes são cercados pelo mar, mas o mar ele é meio que infinito, às vezes é descrito. Então, ele que é o senhor desses mares e impede que os homens saiam dos mares. Ou seja, ele limita os territórios dos homens, o reino dos homens a apenas a terra. Quer dizer isso, uma forma poética de se referir a ele, né? E tu, Padre Oceano, que rodeias o mundo universal e o tens cercado, e com justo decreto assim permites que dentro vivam só de seus limites, né? Ou seja, ele louva, né? Ele saúda os dois grandes deuses que estão ali, né? Que é o deus Netuno, que é a divindade que governa todos os mares, e o Oceano, que é o deus que personifica os mares, né? Como eu falei para vocês, a gente pode interpretar que quando a gente está navegando pelo mar, a gente está navegando dentro do oceano, por cima de oceano, né? Então aqui ele está saudando ele, ó tu oceano, né, que rodeias o mundo universal, né? Como eu falei, a gente pode interpretar o mundo como a Terra e o oceano, né, com seus mares ele circunda, com suas águas ele circunda os territórios, né? E tem cercado e com justo decreto assim permites que dentro vivam só de seus limites, né? É decretado, o destino determinou que o oceano que também colocasse limites aos homens. E vós, deuses do mar, que não sofreis injúria alguma em vosso reino grande, que com castigo igual não vos vingueis de quem que quer que por ele corre ande. Aqui ele está agora saudando, né, os outros deuses, né? Tanto que deuses do mar, que não sofreis injúria alguma em vosso reino, ou seja, não sofram injúria do vosso reino. Que reino é esse dos deuses do mar? O próprio mar. Aqui a gente já vê ele começando a falar, questionar por que os deuses do mar permitem que os homens naveguem em suas embarcações. Aqui ele vai colocar aí, de uma certa forma vai dizer que quando os homens navegam em suas naus, eles através dos mares, eles estão violando os domínios dos deuses, né? Um desrespeito. Então quer dizer isso, que com castigo igual não vos vingueis de quem quer que por ele corre ande. Ou seja, vocês deuses que não se vingam daqueles que correm e andam pelos seus domínios, pelos seus mares. E agora ele vai meio que jogar uma pergunta, né? Ele vai fazer um questionamento, né? Que descuido foi esse em que viveis? Ou seja, por que vocês vivem dessa forma? Que descuido foi esse? Que engano é esse? Por que motivo vocês permitem que os homens atravessem os seus domínios? Quem
Quem pode ser que tanto vos abrande os peitos, com razão endurecidos contra os manos fracos e atrevidos? Ou seja, por que vocês estão tão abrandados, são tão acovardados para deixar que os humanos façam esses atrevimentos, esse desrespeito, que é andar nos vossos domínios? Quer dizer isso, né? Essa pergunta ele está perguntando. Isso. Viste que com grandíssima ousadia foram já cometer o sol supremo. Vistes aquela insânia fantasia de tentarem o mar com o velho remo. Aqui uma referência aí à ousadia e ao desrespeito que a humanidade tem com os deuses. Né? Assim, vistes, né? Vocês já viram que com grandíssima ousadia foram já cometer o céu supremo. Aqui é uma referência às tentativas que os mortais, nas histórias mitológicas, tentaram entrar no céu. A mais famosa, né, é quando... Aí, se eu não me engano, é um homem, eu esqueci o nome, eu devia ter anotado aqui, mas é aquele personagem que o pai dele construiu com cera e pena, asas, e ele saiu voando. Só que ele, por muita ambição, né, ele não escutou o pai dele falou, não voe muito próximo do sol. Mas ele não quis, né, ele ficou tão deslumbrado em voar que ele se achou meio divino nesse momento. E ele voou muito alto. O calor do sol derreteu a cera e soltou as penas que ele tava das asas que ele fez. E ele acabou caindo e morrendo. Eu esqueci o nome desse personagem. Mas aqui é uma referência de um homem com muita ousadia e até um certo desrespeito tentou alcançar os céus. É uma referência a isso. Vistes aquela insana fantasia de tentarem o mar com o velho remo. Aqui é uma referência aos homens que velejaram já. Ou seja, né, ousaram entrar nos mares, que são na verdade os domínios dos deuses do mar. Então aqui ele começando a falar mal da humanidade e vai depois falar mal dos portugueses para voltar os deuses do mar contra os portugueses. Esse é o contexto de toda a nossa leitura de hoje. Vistes, e ainda vemos cada dia soberbas e insolências tais, que temam que do mar e do céu em poucos anos venham deuses a ser e nós humanos. Ele está falando, os humanos constantemente, cada vez mais, são ousados e mais desrespeitosos com nós, deuses. Ele está querendo dizer isso, né? Soberbas e insolências tais, né? E ainda vemos a cada dia, ou seja, a cada dia vemos essas insolências dos homens contra os deuses. Que temo que do mar e do céu em poucos anos venham deuses a ser. Ou seja, ele tema que os humanos em algum momento eles vão ser os verdadeiros deuses do mar e do céu. Né? Eles que vão conquistar o mar e o céu e nós deuses, né? E nós humanos, e nós seremos humanos. Ele está falando isso, né? Para manipular os deuses, ele está dizendo que a humanidade em algum momento vai tomar a autoridade dos deuses, o posto divino dos deuses e vai expulsar eles dali. Vedes agora a fraca geração que num vassalo meu nome toma. Com soberbo e altivo coração a vós e a mim e ao mundo todo toma. Agora ele vai se referir, depois de falar mal da humanidade, dizendo que os humanos estão sendo muito desrespeitosos em suas ações ousadas, agora ele vai falar dos portugueses. Aqui, né? Vedes agora a fraca geração que de um vassalo meu nome toma. Ou seja, como eu falei para vocês, né? O deus, o Luso, na mitologia, é dito que ele era amante ou filho de Baco. E é o Baco que está falando isso, ou seja, o meu vassalo, aquela geração que herda o meu vassalo, ou seja, os lusitanos, os portugueses. É uma forma poética de se referir aos portugueses. Ou seja, está dizendo, ó, veja como os portugueses navegam. Com soberbo e altivo coração, a vós e a mim, o mundo todo domam. Ou seja, eles tomam tudo de nós. Eles tomam tudo de vós, né? De vós, deuses do mar. Ou seja, é uma referência às navegações dos portugueses. Ele quer dizer que quando os portugueses navegam, é um insulto aos deuses, né? Eles estão tomando os territórios dos deuses que pertenciam aos deuses. Ani, aqui é uma referência às coisas que eles vão tomar de Baco. Como eu já falei para vocês, né, a mitologia do deus Baco diz que ele foi o grande conquistador do Oriente. E até hoje ele é celebrado ali. Mas quando as futuras empreitadas portuguesas alcançarem o Oriente e conquistarem aquela região, os portugueses vão ser senhores daquela terra. Então aqui é uma forma de dizer que os portugueses, dentre toda a humanidade, são os que mais insultam a ele, Baco, e aos deuses do mar. Ou seja, está manipulando os deuses ao falar mal dos portugueses. Vedes agora o vosso mar cortando vão, mais do que fez a gente alta de Roma. Vedes o vosso reino devastando e os vossos estatutos vão quebrando. Ou seja, vejam deuses como os portugueses nesse momento, ou seja, vejam como a frota do Vasco da Gama nesse momento está devastando os vossos reinos. Né? Os portugueses atravessarem o mar com suas naus é um insulto aos deuses, ele está querendo dizer isso. Essa parte aqui é interessante. Mais que o fez a gente alta de Roma, né? Ou seja, está falando que os romanos aqui, falando que os portugueses superam os romanos. Os romanos, né, eles navegaram e foram... Depois que eles venceram, se não me engano, nas guerras... Não são as guerras médicas. Mas os romanos, depois que eles venceram os cartagineses, eles dominaram ali o Mediterrâneo. Então, eles dominaram os mares ali. Mas aqui, os portugueses estão dominando os mares do mundo e do Oriente. Então, vão dominar, né? Então, aqui ele está dizendo que eles já superaram eles. E isso é um grande insulto aos deuses do mar. Eu vi que contra os Minias, que o primeiro no vosso reino este caminho abriram,
Bóreas injuriado e o companheiro Áquilo e os outros todos resistiram. Você tá falando, eu vi que os ventos resistiram no passado contra os Mínias tentaram navegar, né? Aqui os Mínias quer dizer os argonautas, né? Que é uma referência aos argonautas. Na mitologia, né, é dito que um grupo de gregos em busca de um véu dourado, que era o velocino de ouro, eles saíram numa empreitada para alcançar isso, né? Eles navegaram pelo Mar Negro, é um pedacinho de água que fica ali no meio do continente, ali na Ásia. Na Ásia, no Oriente Médio, ali, entre a Europa e a Ásia, ali, é o Mar Negro. Todo mundo sabe onde fica. Mas a mitologia diz que esse grupo, saindo de Argos, num barco que chamava Argos, né, também, então por isso chama Argonautas, eles saíram da cidade de Argos, que fica ali na Grécia, e foram navegar ali pelo Mar Negro para alcançar esse local. Então foi o grande feito marítimo da antiguidade, que é inclusive anterior se eu não me engano, anterior até ao saque de Troia. Então aqui uma referência, ele está falando, antigamente eu, Baco, vi que os ventos, né, ele fala aqui, né, Bóreas injuriado e o companheiro Áquilo e outros todos resistiram a eles. Né? É uma referência aqui Bóreas, né, é a divindade que representa os ventos do norte. E Áquilo é a divindade que representa os ventos até anotei aqui, né? Do nordeste. Então, tá dizendo, ó, no passado, esses deuses do vento se resistiram e se oporam aos argonautas que estavam navegando e insultando eles ao navegar, insultando os deuses ao navegar pelo mar. Pois se do ajuntamento aventureiro os ventos desta injúria se sentiram, vós, a quem mais compete esta vingança, que esperais? Por que pondes em tardança? Aqui ele está instigando os deuses do mar a soltarem os ventos contra os portugueses, assim como os ventos antigamente se voltaram contra os argonautas. A gente vai ver que ele vai ser bem sucedido. No final dessa estrofe a gente vê, né, da nossa leitura, a gente vê que os deuses, depois de ouvirem o que o Baco diz, eles ficam irados. E eles, em resposta a isso, eles vão e soltam os ventos contra a frota do Vasco da Gama. A gente vai ver aqui no final dessa leitura. Mas a gente já vai ver que eles fazem isso porque eles foram manipulados por Baco. Ele está falando, ó, se no passado os ventos se voltaram contra os homens que insultavam os mares em suas navegações, por que vocês não fazem isso agora? É isso que ele diz aqui no final, né? Ele pergunta, que esperais? Né? Por que a pontes em tardança? Ou seja, por que estão demorando para fazer isso? E não consinto, deuses, que cuideis que por amor de vós do céu desci, nem da mágoa da injúria que sofreis, mas da que se faz também em mim. Ou seja, está falando, eu não vim até aqui, eu não saí lá do céu e vim aqui no mar só para mostrar que vocês estão sendo ultrajados, né? Que por amor de vós do céu desci. Não foi só pelo amor que eu tenho por vocês, mas também porque eu estou sendo ultrajado pelos portugueses também. Ou seja, né? Tem aquela frase famosa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, né, o nosso inimigo comum, deuses do mar, é Baco dizendo isso, são os portugueses. Então eu estou aqui vindo até vocês para mostrar para vocês isso e dizer que vocês têm que fazer alguma coisa. Né? Que aquelas grandes honras que sabeis que no mundo ganhei, quando venci das terras indianas do Oriente, todas as vezes abatidas dessa gente. Aqui ele está referindo, né, os motivos que levam que ele, Baco, o que leva ele, Baco, a odiar os portugueses. Né? É aqui. Aquelas honras que eu ganhei no passado, ou seja, as minhas conquistas que eu obtive lá na Índia, das terras indianas do Oriente, todas as vezes abatidas dessa gente. Ou seja, eu sei que quando o Vasco da Gama for bem sucedido, vai se estabelecer uma rota, os portugueses vão estar alcançando o Oriente, e assim as minhas glórias vão ser diminuídas e vão ser perdidas. Né? Eu contei a história do Baco para vocês aqui, ele está reforçando e contando isso de novo. E é os motivos, né, que levam ele a odiar os portugueses. Que o grão senhor e o fados que destinam, como lhe bem parece, o mundo baixo, famas mores nunca determinam de dar a estes barão um mar profundo, né? Que é o desejo dele, né? Espero que o destino nunca possibilite que eles se tornem os senhores dos mares. É isso. Famas mores nunca determinam de dar a estes barões o mar profundo. Esses barões são os portugueses, né? Que o destino, que os fados nunca permitam que eles sejam senhores dos mares. Que na verdade o Baco sabe que eles já fizeram isso. Ele está lamentando e tentando fazer alguma coisa, mas o destino já determinou que isso vai acontecer. Mas ele fala isso para instigar os deuses contra o mar. Afinal, se os portugueses forem senhores dos mares, os deuses do mar vão perder o posto deles. Aqui vereis, ó deuses, como ensinam o mal também os deuses, que segundo se vê, ninguém já tem menos valia que quem com mais razão valer devia. Ou seja, aqui ele está instigando os deuses, está falando que o mal, isso que acontece é algo ruim e que está se voltando contra os deuses, né? E por isso do Olimpo já fugi, buscando algum remédio a meus pesares, porque vejo que no céu perdi, por ver o preço que no céu perdi, se por ti taxarei nos vossos mares. Aqui ele está falando, ó, eu saí dos céus, porque lá nos céus eu não vou ter ajuda nenhuma.
para destruir os, para impedir que impedir, né, que os portugueses realizem esse feito. Por isso eu vim até aqui para ver se eu acho ajuda aqui. Aqui é uma referência que eu já falei para vocês do momento que Vênus foi até até Júpiter e convenceu ele a ajudar os portugueses. Né? Então o Júpiter é o deus de toda a criação, mas ele também principalmente é o deus do céu, do Olimpo, o rei dos, ele é o rei dos deuses. Então aqui é uma de Baco dizendo, olha, os deuses ali que estão no céu não vão me ajudar, então eu vim pedir ajuda para vocês. E também no concílio dos deuses no Olimpo, o concílio se encerra com Júpiter sendo favorável aos portugueses. Então dá meio a entender que isso. Baco diz, eu estou sozinho ali no céu, então eu vim aqui pedir ajuda de vocês. E aí se encerra a fala dele. Mas quis dizer, e não passou daqui, porque as lágrimas já correndo a pares lhe saltam dos olhos, com que logo se acendem as deidades da água em fogo. Ou seja, ele tenta falar mais, mas ele começa a chorar. Lembrando, o Baco está mais manipulando os deuses. Talvez ele tenha uma certa... ele está falando a verdade, é que ele odeia os portugueses, ele não quer que perder as suas glórias, como ele bem disse. Então, né, as lágrimas deles não são falsas de um todo, mas aqui ele está tentando manipular os deuses. Então ele quer dizer isso. E ele consegue, né? Se acendem as deidades da água em fogo, os deuses ficam irados, né? Eles são os deuses da água, ficam acendidos em fogo. É uma forma poética aqui, muito bonita que Camões diz isso. Mas quer dizer que os deuses ficam irados. Eles são Baco consegue ser bem sucedido ao manipular eles. A ira com que o súbito alterado, o coração dos deuses foi num ponto, não sofreu mais conselho bem cuidado, nem dilatação nem algum desconto. Então aqui, né, nada, eles ficam tão irados que nada poderia aplacar a fúria deles nesse momento, quer dizer isso, né? Nem dilatação nem algum desconto. Desconto é aquilo que diminui, né? Você tem que pagar 100 reais num negócio, você pede um desconto, esse 100 reais diminui. Vai para 90, sei lá, 10% de desconto. Você paga só 90, ou seja, desconto é aquilo que diminui. Ou seja, nada que conseguia diminuir a ira deles, né? De tal ponto que eles ficaram. Né? Ou seja, as palavras de Baco surgem em efeito. Ao grão Éolo mandam já recado, da parte de Netuno, que se encontra o solte a fúria dos ventos repugnantes, que não haja no mar mais navegantes. Ou seja, aqui, final da estrofe 35, a 35ª, que eu termino de ler com vocês. Mas quer dizer isso, né? Furiosos, eles vão seguir o conselho de Baco, que é para soltar os ventos contra os portugueses. Então eles vão e mandam que Éolo aqui está em letra maiúscula, Éolo é uma divindade que representa, que é o deus dos ventos, né? Ele que manda nos ventos. Então eles mandam que Éolo vá e solte e liberte os ventos, os furiosos ventos, para que no mar não haja nenhum navegante, ou seja, né, para que se mate os portugueses e também qualquer outro homem que ouse navegar pelas águas dos deuses. Certo? Então aqui a gente encerra a nossa leitura de hoje vendo que os deuses são manipulados por Baco e soltam os ventos contra os portugueses. Nas próximas estrofes a gente vai ver as consequências disso, né? O ataque dos ventos, dos furiosos ventos. Tá bom, pessoal? Encerrando mais uma leitura aqui, eu vou pedir para vocês deixarem um like e, se possível, também comentar o meu vídeo, né? Esse vídeo que eu tô deixando para vocês. Qualquer crítica é bem-vinda aí, me digam o que vocês estão achando aqui da minha série de comentários sobre a obra de Camões, Os Lusíadas. Pedir mais uma vez para vocês estarem assistindo os vídeos anteriores, né? Eu resumi no começo deste vídeo o primeiro até o quinto canto e o comecinho do sexto, mas eu já li tudo isso com vocês, está tudo disponível aqui no YouTube. Inclusive, cada canto tem um resumo próprio. Então, tudo para facilitar a leitura de vocês, para que vocês estejam acompanhando aqui, entendendo o que eu estou falando com vocês aqui nesse vídeo. Então, não deixem de acompanhar os vídeos anteriores, para vocês se situarem melhor na nossa leitura. Pedir também para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês acompanharem os futuros vídeos que eu for publicar. O próximo vídeo é um momento que ocorre meio que simultaneamente ao que está acontecendo aqui. Nesse momento, enquanto o Baco está falando para os deuses, meio que está de noite ali na frota. Lembram? Os deuses vão soltar os ventos contra os portugueses. Nesse momento, ali os portugueses estão navegando, como a gente já bem viu, já na costa da Índia. Quase encontrando as terras da Índia. Então, nesse momento a gente vai ver no próximo vídeo, uma conversa dos portugueses que estão ali de noite. Tá? Enquanto a nau vigia, metade da frota está dormindo e uma outra parte dela está ali acordada fazendo a vigília das embarcações. E aí a gente vai ver uma conversa entre os portugueses, né? Porque eles vão, né, para passar a noite, para não dormir, eles falam assim, nós estamos aqui com sono, então vamos contar algumas histórias aqui para a gente passar o tempo. E eles vão contar a famosa história dos 12 da Inglaterra. Então não deixe de acompanhar aí o próximo, de se inscrever para estar acompanhando esses futuros vídeos. E também eu vou pedir para vocês olharem a descrição aqui do vídeo.
conferir um link que está disponível aqui, que é um e-book que eu estou vendendo para vocês, que é uma versão digital dos Lusíadas, toda comentada por mim. Os mais de 1000 estrofes dos Lusíadas, todas comentadas por mim, por apenas R$ 10. Como vocês devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu já leio os Lusíadas há alguns anos e eu ainda gaguejo bastante, vocês viram? Eu me confundo em vários termos, às vezes eu esqueço alguma coisa. Vocês viram aquela hora aí que eu tentei fazer uma referência ali de uma frase de Baco, né? Eu tentei procurar aqui por quê? Porque são muitas citações. O Camões está contando pra gente um épico clássico. É a maior obra da língua portuguesa, os Lusíadas. É um épico clássico. Então, é a literatura, que é a poesia, no seu nível mais alto. E ele ainda se utiliza de uma linguagem bem truncada, um português bem arcaico. E se não bastasse isso, ele, por ser um clássico, ele faz referência a divindades mitológicas, a locais da antiguidade, a personagens e todo tipo de coisa. Então, ter um manual, ter um guia para estar explicando tudo isso pra gente é fundamental. Vocês viram aqui, o Camões citou e descreveu um punhado de deuses, né? Se ninguém tem uma explicação aqui, ia ficar confuso. Quem é essa pessoa? Quem é essa outra? Por exemplo, no momento que ele vai falar da Tétis, ele não fala o nome dela. Ele só descreve ela. Ele fala filha, aquela que é filha do fulano e da ciclana, né? Do deus tal e da deus e do outro deus. Se vocês não têm um manual, um guia explicando isso, vocês ficam perdidos. Então, esse é o objetivo desse e-book que eu estou vendendo, né? Dar uma explicação, uma forma digital ali, para vocês terem essa grandiosa obra aqui do Camões toda bem explicada. Custa só R$ 10, tá de graça. Tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo. Certo, pessoal? Então é isso. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço a audiência de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.